O próprio Deus é verdade. Ele próprio possui verdade, e Ele é a fonte de verdade. Toda coisa positiva e toda verdade vem dele. Ele pode julgar a correção e a incorreção de todas as coisas e de todos os eventos. Ele pode julgar as coisas que já aconteceram, as que estão acontecendo agora e as coisas futuras, ainda desconhecidas pelo homem. Ele é o único juiz que pode julgar a correção e a incorreção de todas as coisas. E isso significa que a correção e a incorreção de todas as coisas só podem ser julgadas por ele. Ele conhece as regras para todas as coisas. Essa é a personificação da verdade, o que significa que ele próprio possui a essência da verdade. Se o homem entendesse a verdade e alcançasse a perfeição, ele teria qualquer coisa a ver com a personificação da verdade? Quando o homem é aperfeiçoado, ele tem um julgamento preciso de tudo o que Deus faz agora e das coisas que ele exige, e ele tem uma maneira precisa de praticar. O homem também entende a vontade de Deus e sabe distinguir o certo do errado. No entanto, existem algumas coisas que o homem não pode alcançar, coisas que ele só pode saber depois que Deus lhe fala delas. O homem pode saber coisas ainda desconhecidas, coisas que Deus ainda não lhe disse? Ele não pode. O homem não pode fazer previsões. Além disso, mesmo que o homem obtivesse a verdade de Deus, tivesse a realidade da verdade e conhecesse a essência de muitas verdades e tivesse a capacidade de distinguir o certo do errado, ele teria a capacidade de controlar e governar todas as coisas? Não. Essa é a diferença. Seres criados só podem obter a verdade da fonte da verdade. Eles podem obter a verdade do homem? O homem pode fornecê-la? O homem pode prover o homem? Ele não pode. E essa é a diferença. Você só pode receber, não prover. Você pode ser chamado de personificação da verdade? Qual é exatamente a essência da personificação da verdade? É a fonte que fornece a verdade, a fonte de governança e soberania sobre todas as coisas. E é também as normas e regras pelas quais todas as coisas e todos os eventos são julgados. Esta é a personificação da verdade. Em sua expressão da verdade, Deus expressa seu caráter e essência. Sua expressão da verdade não se baseia nos resumos da humanidade das várias coisas positivas e das afirmações que a humanidade reconhece. As palavras de Deus são as palavras de Deus. As palavras de Deus são verdade. Elas são o fundamento e a lei pela qual a humanidade deve existir. E os chamados princípios que se originam com a humanidade são condenados por Deus. Elas não obtêm a aprovação dele, e menos ainda são a origem ou a base de suas declarações. Deus expressa seu caráter e sua essência através de suas palavras. Todas as palavras trazidas pela expressão de Deus são verdade, pois ele tem a essência de Deus e ele é a realidade de todas as coisas positivas.
O fato de as palavras de Deus serem verdade nunca se altera. Não importa como essa humanidade corrupta as posicione ou as defina, nem como as veja ou as entenda. Não importa quantas palavras de Deus tenham sido ditas, e não importa quanto essa humanidade corrupta e pecaminosa as condene, mesmo que não as dissemine, e mesmo até o ponto de se depararem com o desprezo da humanidade corrupta, mesmo nessas circunstâncias, permanece um fato que não pode ser alterado. As chamadas cultura e tradições que a humanidade valoriza, mesmo pelas razões elencadas acima, não podem se tornar coisas positivas, nem se tornar a verdade. Isso é inalterável. A cultura tradicional e o modo de existência da humanidade não se tornarão verdade por causa das mudanças ou passagem do tempo. E nem as palavras de Deus se tornarão as palavras do homem devido à condenação ou esquecimento da humanidade. Essa essência nunca mudará. A verdade é sempre a verdade. Existe um fato nisso. Todos os ditos que são resumidos pela humanidade se originam em Satanás. São imaginações e noções humanas, até mesmo decorrentes das paixões humanas, e nada tem a ver com coisas positivas. As palavras de Deus, por outro lado, são expressões da essência e status de Deus. Por que razão ele expressa essas palavras? Por que digo que são verdade? A razão é que Deus governa todas as leis, princípios, raízes, essências, realidades e mistérios de todas as coisas, e elas são apreendidas em sua mão. E somente Deus conhece todos os princípios, realidades, fatos e mistérios de todas as coisas. Ele conhece suas origens e quais verdadeiramente são suas raízes. Portanto, apenas as definições de todas as coisas mencionadas nas palavras de Deus são mais precisas. E os requisitos para a humanidade que há nas palavras de Deus são o único padrão para a humanidade. O único critério pelo qual a humanidade deve existir.